Começa agora o novo Gabinete de Guerra com a análise do Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE da Academia Militar. Muito bom dia, Bruno. Muito obrigada por estares connosco. Olá, bom dia, Olá, obrigado. Bruno. Depois do Conselho de Segurança da ONU ter aprovado uma resolução para um cessar-fogo em Gaza, proposta apresentada por Joe Biden, o presidente norte-americano garantiu que Israel vai aceitar a proposta que, segundo a Hamas, passa por um cessar-fogo permanente e a retirada completa de Israel da faixa de Gaza. Bruno, parece-te que isto vai mesmo acontecer? Bem, foi um passo importante Foi, sem dúvida, sim. esta votação no Conselho de Segurança, não é? E nela é dado como adquirido que Israel já aprovou, que foi aquilo que os Estados Unidos também foi dizendo, e que aquilo que faltava, no fundo, é a aprovação do Hamas, não é? Agora, como eu também tenho dito, quanto mais tempo passa, mais possibilidades há que surja algum tipo de ação ou de declaração de um lado ou do outro que acabe por dificultar depois ou a ratificação. Além do mais, e como em qualquer acordo, e ainda mais neste, tendo em conta a enorme desconfiança em relação às partes e entre as partes, há sempre a questão da implementação, não é? Portanto, mesmo que o acordo seja assinado e mesmo que comece a ser implementado, não quer dizer que seja implementado na sua totalidade com sucesso, portanto teremos sempre de ter isso também em conta. Mas eu diria que é um bom sinal. Tivemos 14 membros do Conselho de Segurança a votar a favor, apenas uma abstenção, a Da Rússia, Rússia, não é? que no fundo reflete o facto de isto ser uma iniciativa dos Estados Unidos e, portanto, desse ponto de vista, também é uma vitória importante para Joe Biden e para os Estados Unidos. No fundo demonstra aquilo que eu também tenho insistido aqui muitas vezes, que é na medida em que há, apesar de tudo, algumas boas notícias em relação a este conflito, na medida em que tem havido algum esforço para melhorar, por exemplo, a situação dos civis de Gaza, isso deve-se muito à pressão e à ação dos Estados Unidos. Entretanto, a NBC avança que os Estados Unidos ponderam fazer um acordo com o Hamas, com Israel de fora, para libertar 5 reféns norte-americanos. Bruno, o que é que isto, se acontecer, diz da relação entre a administração de Biden e Netanyahu? Bem, eu já ontem manifestei algumas reservas em relação a essa ideia, ou seja, eu diria que isso iria desde logo contra este acordo também, ou seja, enfim, pode sempre dizer, bem, é digamos uma antecipação, mas realmente à partida a prioridade deveria ser, e parece ser, até de acordo com as declarações do Anthony Blinken ontem e todo este esforço também no Conselho de Segurança, Sim. parece ser no sentido de se avançar com um acordo que permita a libertação de todos os reféns e não apenas daqueles que têm dupla nacionalidade. Agora, não excluo que isto seja também uma espécie de, até tendo em conta o momento em que surge a notícia, que seja também uma espécie de aviso, que eu diria em particular a Netanyahu, que é se os Estados Unidos, se Israel, digamos, roer a corda em relação a este acordo, portanto, se não houver condições para avançar na avaliação dos Estados Unidos, sobretudo por causa de Israel, que há esta possibilidade, inclusive dos Estados Unidos, no fundo, fazerem aqui uma espécie de acordo com o Hamas, que além de permitir libertar os reféns, seria claramente uma manifestação de tensão, de distanciamento em relação a Israel, e isso também politicamente teria o seu significado. Bruno Cardoso Reis, importa também falarmos de Benny Gantz, que 8 meses depois abandonou a coligação governamental liderada por Netanyahu. A ruptura com o primeiro-ministro pode tornar-se um trunfo em futuras eleições? Quer dizer, ele já pagou um preço eleitoral, aparentemente, por ter estado no governo, não é? Sim. Portanto, embora aparentemente isso não foi a sua principal, digamos, a sua principal questão, até porque se fosse já teria sido também há mais tempo. Mas, portanto, ele logo a seguir ao 7 de outubro estava com níveis de popularidade, teria quase o dobro dos deputados, de acordo com as sondagens, do que teria se calhar hoje. Mas, enfim, provavelmente a avaliação em termos políticos justifica-se no sentido de dizer se ficasse mais tempo podia ser ainda pior. Aparentemente a justificação que ele dá, e portanto aparentemente a razão que ele terá realmente para tomar a decisão agora, tem a ver com o facto de considerar que deixou de ter influência que justifique estar no governo em termos da decisão do curso da guerra e em particular esta questão crucial que temos aqui discutido mais que uma vez, que é, e aí ele tem a autoridade de ser não apenas atualmente um político importante, líder do principal partido da oposição, mas o antigo general, chefe das Forças Armadas de Israel, que é, em termos militares,
uma guerra não se ganha só com batalhas, é preciso ter uma dimensão política, sobretudo uma guerra deste tipo, uma guerra de guerrilha, uma guerra de contra-insurreição, contra um grupo armado, clandestino, que tem também uma dimensão política. Portanto, esse tipo de guerra exige realmente, ainda mais do que outros tipos, uma resposta, uma dimensão política. E aí Israel aparentemente não a tem, por exemplo, em termos de quem é que vai governar Gaza a seguir, criando espaço, um vazio que será naturalmente ocupado pelo que resta do Hamas, e mesmo também todas estas dificuldades, por exemplo, na assinatura do acordo, ou avançar com essa dimensão mais política, de acordo com Gantz, também cria problemas em termos do objetivo estratégico fundamental de procurar normalizar relações, pacificar relações com os vizinhos árabes de Israel, com a maior parte dos vizinhos árabes de Israel, e inclusive em particular com a Arábia Saudita. Do Médio Oriente para o conflito entre Kiev e Moscou, a Força Aérea da Ucrânia atingiu o território russo pela primeira vez, foi na região de Belgorod. Entretanto, ontem ficámos também a saber que a Ucrânia pretende estacionar F-16 noutros países e a Rússia, claro, já avisou que essas bases no estrangeiro serão alvos legítimos. Bruno, pode estar à vista mais uma escalada no conflito? Bem, podemos sempre assistir a uma escalada do conflito. Se confiássemos nas declarações russas, qualquer ajuda à Ucrânia teria levado logo a uma escalada para uma terceira guerra mundial. Sim. Isso, obviamente, felizmente não aconteceu, e realmente seria uma coisa completamente sem sentido e sem precedentes também desde 1945. Nunca nenhuma potência nuclear começou uma guerra nuclear para invadir outro país quando essa invasão está a correr mal. E houve vários exemplos de conflitos desse tipo. Um que eu não costumo referir, mas que é relevante, por exemplo, é entre o Vietnã e a China. A China invadiu o Vietnã em 1979. A campanha não correu nada bem para o lado chinês. A China tinha armas nucleares, o Vietnã não, e isso não levou a um conflito nuclear. Ou mesmo entre a própria China e a Rússia Soviética, a União Soviética. Houve uma guerra fronteiriça muito violenta em 1969 e isso também não levou a uma guerra nuclear. Agora, há outro tipo de escaladas, isso pode acontecer e até já tem estado a acontecer em certo sentido. Por exemplo, temos indícios muito fortes de um crescendo nas ações de sabotagem, nas tentativas de assassinato, no fundo, em ações de tipo terrorista patrocinadas pela Rússia em países europeus, em países ocidentais. Isso já acontecia até antes da invasão da Ucrânia, diga-se, mas tem havido aí um recrudescimento e, portanto, eu acho que isso é provavelmente o tipo de ameaça faz mais sentido, porque não implica o risco realmente de um alargamento da guerra. Como eu referi, também não parece ser do interesse da Rússia, porque aí a resposta é, bem, por um lado, nada disto é legal, ou seja, a Rússia não pode dizer que legalmente pode atacar esses alvos, porque o próprio Tribunal da Haia deixou muito claro que esta é uma guerra ilegal e que já devia ter parado há muito tempo esta invasão. Depois, a outra resposta é, bem, a partir em termos de lógica militar, sim, se esses F-16 forem usados para atacar diretamente alvos na Rússia a partir dessas bases, mas esses países também têm legitimidade para depois retaliar como entenderem contra alvos russos, e portanto isso implicará a utilização de meios muito superiores contra as tropas russas. Bruno, apesar de não votarem nas europeias, os ucranianos estiveram muito atentos às eleições. Que impacto têm os resultados e a subida da extrema-direita, um pouco por toda a Europa, na guerra da Ucrânia? À partida é um impacto negativo, mas para já diria marginalmente negativo, porque em termos pelo menos das instituições europeias, do funcionamento e da possibilidade de bloqueio do Parlamento Europeu, por exemplo, do orçamento comunitário para ajudar a Ucrânia, ou da escolha também dos líderes das instituições europeias, como a Presidente da Comissão ou o Presidente do Conselho, estas eleições não afetaram aquilo que era o equilíbrio tradicional, ou seja, houve alguma subida da direita em geral, houve alguma subida dessa direita mais radical, embora nem toda ela seja hostil à Ucrânia e seja favorável à Rússia. Basta pensar, por exemplo, no caso, por exemplo, da direita mais radical na Polónia, embora não tenha sido aí um dos exemplos em que tenha subido muito, mas portanto, nem toda ela é hostil à Ucrânia, onde eventualmente pode ter um efeito mais complicado. Em França, que é um país muito importante a vários níveis de funcionamento da União Europeia, mas também dá ajuda, cada vez mais até, dá ajuda à Ucrânia, e realmente se o Presidente Macron perder esta aposta e se o Rassemblement Nacional de Marine Le Pen ganhar as eleições agora no final do mês e passar a governar a França, embora em coabitação em princípio com Macron, muita da ajuda prometida pode ficar comprometida, porque sabemos que historicamente é um partido muito próximo da Rússia, que até foi financiado no passado pela própria Rússia. Bruno Cardoso Reis, muito obrigada pela tua análise. Um bom dia, Bruno. Obrigado, bom dia.